exercícios hoje, mas como eu já agendei a tarefa da semana, se não for possível resolver essas atividades hoje, eu agendo a atividade para a aula de quarta-feira que vem, beleza? Então, por favor, pessoal, na página 15 do volume 12, nós iremos conceituar força magnética. O que nós vamos ver hoje está da página 15 à página 21, tá? Eu transferi a apostila para o slide, tem algumas animações, então tá bem fácil de interagir, beleza? Deixa eu só anotar aqui. Beleza. Então vamos lá, página 15. Vou entrar no slide. Força magnética. Conforme os princípios da eletrostática, uma carga elétrica imersa em um campo elétrico é submetida a uma força elétrica, uma vez que o campo da carga interage com o campo externo. Além disso, uma carga elétrica imersa em um campo magnético pode ser submetida a uma força magnética, desde que ela produza um campo magnético que interaja com o campo magnético no qual está imersa. Vimos que uma carga elétrica em repouso não produz campo magnético. Logo, se essa carga for abandonada em um campo magnético, ela não fica sujeita à ação de forças magnéticas. Por outro lado, conforme observou o físico holandês Hendrik Anton Lorentz, uma carga elétrica que se movimenta em um campo magnético, dependendo do ângulo entre a sua velocidade e a direção do campo, fica submetida à ação de uma força magnética. Então, quando que nós vamos ter a carga elétrica submetida à ação de uma força, de um campo magnético, devido à ação dessa força? Quando ela se movimenta nessa região de campo. Então, dependendo da velocidade no qual essa carga entra nessa região de campo e dependendo da direção que essa carga possui em relação ao campo, ela vai ficar submetida à ação de uma força magnética. Isso daí nós vamos dividir agora. Nós vamos relacionar a intensidade da força magnética em função do campo, da velocidade dessa carga em relação a esse campo e do valor numérico dessa carga, de sua intensidade. Tá? Aí, dependendo da direção na qual essa carga interagir com este campo, eu vou ter um tipo de movimento associado a essa carga. Ela pode adquirir um movimento retilíneo uniforme, ela pode adquirir um movimento circular uniforme, ou ela pode adquirir um movimento helicoidal. Vai depender de como, de qual ângulo essa carga vai determinar com a direção do campo magnético no qual ela está imersa. Bom, isso ocorre porque as cargas elétricas em movimento, tal como estudamos no início da unidade, produzem um campo magnético. E esse campo magnético produzido pelas cargas interage com o campo magnético externo, resultando na aplicação de uma força magnética. Então, só vou voltar aqui no
exemplo da corrente elétrica percorrendo um fio condutor, a partir do momento que eu tenho a ordenação desses elétrons do meu fio condutor, eu vou ter um direcionamento perpendicular da agulha dessa bússola em relação à movimentação das cargas por esse fio. Por quê? Porque essas cargas elétricas geraram um campo magnético ao redor desse meu fio condutor, gerando uma força magnética que vai causar o deslocamento da agulha da bússola, tá? O campo magnético, ele sempre vai interagir de forma perpendicular com o campo elétrico. Bom, então vamos quantificar essa força magnética em cargas pontiformes em movimento. Então, quando uma carga elétrica Q é lançada com velocidade v, com ângulo alfa em relação ao vetor campo magnético B, uma força magnética é aplicada à carga elétrica como consequência da interação entre os campos magnéticos, podendo-se observar as seguintes situações da intensidade da força magnética. Eu vou pegar 3 canetas aqui para a gente poder ir entendendo o que está no plano do papel, tá? O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma força magnética máxima quando a velocidade da partícula é perpendicular ao campo magnético. Vamos supor o seguinte, a caneta azul está representando o meu campo magnético. Beleza? Se nessa região de campo magnético, por exemplo, polaridade norte aqui na esquerda, polaridade sul aqui na direita. Se nessa região de campo magnético eu lançar uma carga de valor Q qualquer, perpendicular à região desse campo, ou seja, formando um ângulo de 90 graus aqui, ó. Eu vou deixar num plano horizontal para a gente poder determinar a força. Então, se eu lançar uma carga com uma direção perpendicular à região de campo, vai surgir uma força magnética perpendicular às duas, aqui, ó. Então, eu tenho os 3 vetores representados, onde esse vetor horizontal para a direita representa meu campo magnético, o vertical para cima a força magnética, e esse horizontal aqui em minha direção vai representar a velocidade da carga nesse campo. Então, o interessante é o seguinte, né? Eu tenho uma carga que tenta se deslocar em minha direção, mas surge uma força para cima. Então, vou criar um movimento circular nessa carga. Nós vamos ver daqui a pouco por que isso acontece. Bom, por enquanto nós vamos determinar a intensidade dela. O que é a intensidade? Vai ser o valor numérico associado à unidade. Então, essa força magnética ela vai depender do valor da carga em módulo, tá? Porque força, né, é vetor. Então, eu tenho que considerar o módulo da carga, porque eu tenho cargas positivas e negativas. Então, eu tenho que considerar o valor da carga, a velocidade, o valor da velocidade no qual essa carga interage com esse campo e o valor da intensidade do campo. Então, essa força magnética ela é diretamente proporcional ao produto dessas 3 grandezas. Então, ó, essa intensidade é diretamente proporcional à intensidade de carga elétrica da partícula em movimento, que é o Q aqui em módulo, ao módulo da velocidade da partícula e à intensidade do campo magnético no qual a partícula se movimenta. Então, toda vez que uma carga for lançada numa direção perpendicular à de um campo magnético, ou seja, se a velocidade formar um ângulo de 90 graus com o campo magnético, vai surgir uma força magnética perpendicular a essas 2 grandezas, perpendicular a elas também, e essa força é a máxima, tá?
Segunda situação relacionada à intensidade do campo. Fica fácil de entender matematicamente daqui a pouco, na hora que a gente chega nessa expressão aqui, que a gente relaciona o seno. A força magnética vai ser nula quando a partícula for paralela ao campo magnético, ou seja, quando o ângulo formado entre a força, o campo e a velocidade for igual a zero. Então, o interessante aqui é o seguinte: eu não tenho força magnética relacionada. Então, pelo princípio da inércia, se nesse caso minha força magnética for a força resultante ao sistema, a partícula se desloca com velocidade constante, num movimento retilíneo uniforme. No caso anterior, ela vai deslocar com velocidade constante, num movimento circular uniforme. E terceira possibilidade que eu tenho relacionada à intensidade da força magnética, que ela vai ser proporcional ao seno do ângulo formado entre o vetor velocidade e o campo magnético, quando o movimento for oblíquo ao campo. Ou seja, vamos entender isso aqui, ó. Aqui tem meu campo, horizontal para a direita, e aí eu lanço uma carga nesse campo, formando um ângulo alfa qualquer, entre 0 e 90, por exemplo, em relação ao campo. Então, o que vai acontecer? Esse vetor inclinado aqui, ele é a composição de dois movimentos. Um movimento, por exemplo, para a direita, e um movimento horizontal para a direita, e esse movimento relacionado a esse vetor aqui. Então, se eu colocar nesse plano, fica fácil de a gente entender o que está acontecendo. Eu tenho campo magnético aqui e a carga lançada com velocidade v aqui. Então, para eu ter esse vetor representado pela caneta preta, ele deslocado para a direita e para cima, é porque na horizontal ele tem um movimento para a direita e na vertical ele tem um movimento para cima. Então, esse ângulo alfa formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético vai fazer com que essa minha carga execute um movimento simultâneo, horizontal para a direita e vertical para cima. Vai surgir uma força magnética aqui, fazendo com que o movimento dessa carga seja helicoidal. Aí, como eu tenho um ângulo alfa qualquer aqui, entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, a intensidade dessa minha força magnética, ela vai estar relacionada ao valor da carga, a intensidade da velocidade no qual essa carga é lançada, a intensidade do campo, multiplicado ainda pelo seno de alfa, que é esse ângulo aqui, ó, formado. Aqui está beta, mas é alfa, tá? É a mesma coisa, é o ângulo formado entre o vetor campo e o vetor velocidade. Aí eu consigo deduzir matematicamente as duas primeiras condições. Se o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético for um ângulo de 90 graus, seno de 90 é 1, então dá QVB. Se o ângulo formado entre a velocidade e o campo é nulo, ou seja, o vetor velocidade e o vetor campo magnético são paralelos, eu vou ter um ângulo igual a zero. Seno de zero é zero, por isso que a força magnética é nula. Então, na primeira condição, eu tenho uma força magnética máxima, porque o seno de 90 é 1. Na segunda condição, eu tenho uma força magnética nula, porque o seno de zero é zero. E para qualquer outro valor fora de 90 e fora de zero, eu vou ter essa expressão relacionada. Ou seja, a força magnética vai ser proporcional ao valor real do seno do ângulo, tá? Aí o que vai acontecer, pessoal? Nós temos três grandezas vetoriais que precisam ser representadas num plano de papel. Então eu tenho que fazer a orientação delas como se eu pudesse enxergar isso num plano tridimensional.
Então, existe uma regra que determina a direção do campo, a velocidade de propagação da carga relacionada à sua direção e a direção da força magnética. Então, com relação à direção, a força magnética é perpendicular ao campo magnético e a velocidade da partícula. Vou voltar aqui no caso das três canetas. Ó. Eu tenho essa condição. A caneta vermelha, por exemplo, representa a minha força magnética. Ela é perpendicular a essas duas outras canetas. Observe. Ela forma um ângulo de 90 graus aqui e forma um ângulo de 90 graus aqui. Então, para a gente não ficar perdido, né? Onde que está a força? Qual a direção da força? Qual que é a direção do campo? Qual a direção da velocidade? A gente aplica uma regra relacionada à mão direita também, que é conhecida como regra da mão direita número 2. A regra da mão direita número 1 é a que eu relaciono a corrente no polegar e a intensidade, a direção do campo magnético pela fechada da mão no fio retilíneo ou na bobina ou no solenoide. Aqui nós vamos ter uma regra também relacionada à mão direita, mas ela é a regra conhecida como regra do tapa, tá? Então, com relação à direção da força magnética, a força magnética é perpendicular ao campo magnético e a velocidade da partícula. O sentido da força é definido pela regra da mão direita número 2, conhecido como regra da mão estendida ou regra do tapa. De acordo com essa regra, com a mão estendida, o polegar aberto indica o sentido da velocidade da carga, os quatro dedos, o indicador, o anelar, o médio e o mínimo, estendidos no plano da mão, indicam o sentido do campo magnético, e a palma da mão, que é o sentido do tapa, aponta o sentido da força magnética para uma carga positiva. Então, essa representação que está aqui, ó, na figura, ela é uma representação para uma carga elétrica positiva. O empurrão está sendo para cima. Ah, mas se a carga for negativa, é só considerar o dorso da mão, tá? Então, se a carga for negativa, esse vetor força magnética vai estar vertical e para baixo aqui. É só inverter o sentido, tá? Olha lá, ó, para elétrons, a força magnética é indicada pelo dorso da mão. A regra da mão direita, número 2, é utilizada para determinar o sentido da força que age sobre uma carga elétrica em movimento perpendicular ao campo magnético. Tem uma outra regra que é conhecida como regra da mão esquerda. Ela é muito similar, só que na regra da mão esquerda, o dedo polegar é a força magnética, o dedo indicador é o campo magnética e o dedo médio ele vai representar a velocidade de propagação. Aí eu tenho que colocar minha mão de uma maneira que eu consiga ter uma representação de perpendicularidade entre os vetores, olha lá, ó, certo? Eu estou mostrando essa da mão esquerda porque pode ter gente que tenha facilidade em utilizar a regra da mão esquerda, certo? Se eu não me engano, o Pedro é canhoto, não é? Ah, o Pedro não está aí? Deixa eu ver. Tem alguém na turma que é canhoto, se não me engano é o Pedro. Alguém pode confirmar para mim? Porque aí fica mais fácil trabalhar com a regra da mão esquerda, devido à habilidade que essa pessoa tem em escrever com a mão esquerda, tá? Por enquanto nós vamos utilizar essa regra. Eu, nos nossos exemplos aqui e na resolução do exercício, eu vou utilizar a regra da mão direita, beleza? Então vamos lá. Então, observem. Movimento de cargas elétricas. Agora, o que nós vamos fazer? Como a gente tem
a direção e o sentido da força magnética é em relação a essa intensidade associada à direção e sentido, que a gente representa esse vetor, a gente vai relacionar o tipo de movimento que a carga vai adquirir nessa região de campo. Então, o movimento de cargas elétricas em campos magnéticos uniformes, no caso, vamos pensar assim, eu tenho dois ímãs colocados um de frente para o outro com polaridades invertidas. Nessa região entre esses dois ímãs, eu estou criando um campo magnético uniforme, ou seja, nessa região entre eles, eu vou ter sempre a mesma intensidade do campo, a mesma direção e o mesmo sentido em qualquer região entre eles. Então, como foi estudado, uma carga elétrica deixada em repouso em um campo magnético não fica sujeita às forças magnéticas. No entanto, se uma carga elétrica se movimenta em uma região de campo magnético, pode surgir uma força magnética sobre ela, fazendo com que a carga elétrica descreva trajetórias de movimento características. Primeiro caso, carga lançada com velocidade paralela à linha de campo magnético. Ou seja, nesse caso, eu posso ter a carga formando um ângulo de 0 ou de 180 graus. Quando o ângulo for igual a zero, a velocidade de propagação dessa carga tem a mesma direção e sentido do campo. Se o ângulo formado entre a velocidade da carga e o campo for de 180, elas vão possuir mesma direção e sentido contrário. Só que nos dois casos, o seno relacionado a zero e o seno relacionado a 180 é igual a zero. Então não tem força magnética nessa condição de paralelismo entre velocidade e campo. Logo, a minha carga elétrica vai deslocar por essa região de campo com velocidade constante em linha reta. É isso aqui, ó. Eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Então, ó, para uma carga que se movimenta paralelamente ao campo magnético, o ângulo formado entre a velocidade v e o campo magnético B é nulo. É 0 grau, se ela tiver a mesma direção e sentido do campo, ou igual a 180 graus, se ela tiver a mesma direção e sentido contrário do campo. Essa é a primeira condição aqui. Como consequência, em qualquer uma dessas duas condições, o seno desse ângulo vale zero. Como a equação que determina o módulo da força magnética depende do seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético, olha lá, ó, a força magnética é o módulo da carga vezes a velocidade, vezes a intensidade do campo magnético, vezes do seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo, a carga não sofre a ação da força magnética, uma vez que esse seno de zero e esse seno de 180 é igual a zero. Então, na ausência de quaisquer outras forças, a carga em movimento paralelo ao campo magnético mantém velocidade constante e descreve uma trajetória retilínea. Então, quando uma carga é lançada paralelamente a uma região de campo magnético, o movimento que ela cria é retilíneo e uniforme. Tá? Olha lá, ó, cargas elétricas que apresentam velocidade paralela ao campo não ficam sujeitas à ação da força magnética. Ou seja, ela não vai sofrer desvio, né? Nem para cima, nem para baixo, nessa região de campo aqui formado por essas duas polaridades dos ímãs. Aí, o segundo caso, relacionado ao ângulo e o tipo de movimento que essa carga vai descrever. Carga lançada com velocidade perpendicular às linhas de campo magnético. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho o campo magnético, no caso, ele está entrando na folha do papel, é o xizinho. Então, ó, vou colocar a ponta da caneta representando esse campo magnético B, que é o xizinho, que é a orientação, entrando no plano da folha. Aí eu vou relacionar uma velocidade de propagação dessa carga
perpendicular à região de campo. O que vai acontecer? Como o ângulo formado entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade é igual a 90 graus, seno de 90 é igual a 1. Então, eu vou ter a força magnética máxima nesse caso. Então, se eu aplicar a regra da mão direita número 2, olha lá, ó, os dedos indicam a direção e o sentido do campo, né, que está entrando na folha de papel. O polegar vai indicar a direção e o sentido da força da velocidade. E a palma da minha mão, no sentido do tapa, vai indicar a força magnética. Então, essa força magnética está aqui, ó. Certo? Aí o que acontece? Olha que legal. A tendência da carga é descer devido à ação da velocidade que ela possui. Mas existe uma força que a puxa para o centro. Então ela vai ter ao mesmo tempo dois movimentos, né? Neste caso, do exemplo que está na apostila, descendo e indo para o centro. Então, em qualquer instante dessa trajetória, ela vai estar fazendo isso. Ela vai estar executando esse movimento devido à ação dessa força magnética que é direcionada para o centro da trajetória. Então, no caso de velocidade perpendicular ao campo magnético, a força magnética é máxima e a trajetória executada pela carga nessa região de campo magnético é circular. Então, ao ser lançada com velocidade perpendicular a um campo magnético, onde esse ângulo alfa vale 90 e, consequentemente, o seno desse ângulo é igual a 1, uma carga elétrica é submetida a uma força magnética normal, ou seja, essa força magnética ela vai criar um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade. E o seu módulo pode ser determinado por esse produto. Então, ó, o que está acontecendo aqui? Nessa figura aqui, esquece essa aqui por enquanto. Nessa figura aqui, o que está acontecendo? Eu tenho campo magnético horizontal para a direita, a velocidade de propagação da carga vertical e para cima, aplicando a regra da mão direita número 2. Os dedos representam a intensidade do campo, o polegar a velocidade, onde que eu vou ter a força magnética? No sentido do empurrão, né? Então, usar o termo tapa é meio estranho. Vamos no sentido do empurrão da mão, da palma da mão, tá? Então, essa força magnética, no nosso caso, ela vai estar entrando no plano do papel. Então, vou ter essa condição aqui. Aí, o que vai acontecer? Ela tenta ir para cima e vem para dentro, certo? Então, vou criar um movimento circular no deslocamento dessa carga. Cargas elétricas que apresentam a velocidade perpendicular ao campo magnético podem realizar um movimento circular uniforme aí, ó. Se a força magnética perpendicular ao vetor velocidade for a única força aplicada à carga, ela será a resultante centrípeta das forças. Então, se eu não tiver nenhuma outra força interagindo com esse sistema, se eu não tiver força-peso, por exemplo, interagindo com esse sistema, se o peso da carga elétrica for desprezível, a única força que vai estar agindo aqui é a força magnética que está relacionada a um movimento circular. Então, ela é a força centrípeta. Nessa condição, a carga descreve um movimento circular e com velocidade constante, ou seja, ela vai descrever um MCU, pois a força magnética altera apenas a direção da velocidade da carga, mas não seu modo. Então, quando o ângulo é 0, é retilíneo uniforme. Quando o ângulo é 90, é circular uniforme. Então, ó, é isso que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo. Eu tenho um campo magnético entrando no plano do papel, certo? Linhas de campo saem do polo norte, entram no polo sul, correto? Então, esse GIF ele está representando isso, ó.
entre as polaridades do meu ímã, saindo do norte e entrando no sul. E a minha carga elétrica, ela foi lançada com uma direção perpendicular a essa linha de campo magnético. Olha lá, ó, ela executa um movimento circular, porque vai surgir uma força magnética perpendicular à velocidade da minha carga elétrica. Aí, eu posso associar as duas ideias. Antes, deixa eu só chegar numa relação aqui associada ao raio da trajetória circular. O que ele falou? Que se eu tiver a força magnética como única força atuante nesse sistema, essa força magnética que vai ser a resultante centrípeta. Então, nesse movimento circular, o raio da trajetória circular, o raio dessa trajetória aqui, ó, ele pode ser determinado considerando que a força magnética é a força resultante centrípeta. Então, se a minha força magnética aqui está relacionada ao produto do módulo da carga, da velocidade do campo, foi igualada com a resultante centrípeta, que relaciona a massa da carga, a velocidade ao quadrado e o raio, eu posso determinar uma expressão que calcula o raio da trajetória descrita pela carga quando ela é lançada perpendicularmente à região de campo magnético. Olha lá, é só igualar essas duas equações. Ó. QVB está relacionado à intensidade da força magnética, mv quadrado sobre R está relacionado à força centrípeta. Como eu posso dar uma simplificada aqui, né? A velocidade é comum no primeiro e segundo membro. Se eu cancelo a velocidade no primeiro membro, eu tenho que cancelar o expoente da velocidade do segundo membro. Aí, isolando o raio da trajetória circular descrita pela carga, nessa região de campo magnético, a gente tira que esse raio é a massa da carga vezes a velocidade no qual ela é lançada nessa região de campo, dividido pelo produto entre o valor numérico da carga em módulo, porque ela pode ser positiva ou negativa, vezes a intensidade do campo magnético. Nessa equação, observa-se que o raio de curvatura do movimento circular da partícula, lá, o raio, ó, é maior quanto maiores forem sua massa e sua velocidade v. Como eu tenho um produto de massa e velocidade, maior quanto for maior a sua quantidade de movimento. Então, ó, quando que o raio aumenta? Se no numerador eu aumentar a massa e a velocidade, é diretamente proporcional. Agora, o que eu faço em relação ao denominador para esse raio diminuir? Se eu aumentar o valor da carga e aumentar a intensidade do campo magnético no qual essa carga é lançada, o raio diminui. Tá? Então, o raio é maior quanto maiores forem sua massa e sua velocidade, relacionado ao numerador. E o raio é menor quanto maiores forem a sua carga e sua intensidade do campo magnético. Por quê? Porque em relação ao denominador, o raio é inversamente proporcional. Eu posso diminuir o raio diminuindo massa e velocidade. Aí eu tenho que ver quem que é diretamente proporcional, quem que é inversamente proporcional. A relação é fácil. Quem está no numerador é diretamente proporcional ao raio. Quem está no denominador é inversamente proporcional a esse raio. Bom, aí o último caso é quando eu tenho a carga lançada com velocidade oblíqua em relação ao campo magnético. O que seria essa velocidade oblíqua? A carga lançada com uma velocidade que é a composição do movimento vertical e horizontal. Então, se eu pego uma carga e lanço numa região de campo magnético, ela deslocando na horizontal e na vertical ao mesmo tempo, eu vou ter um vetor resultante aqui. Então, eu vou ter uma mudança na trajetória dessa carga lançada nessa região de campo. Por que eu vou ter uma mudança nessa trajetória? Porque essa velocidade é a composição de dois movimentos. Olha lá, quando uma carga elétrica se movimenta com velocidade oblíqua,
né? A velocidade aqui, ó. Deixa eu tentar segurar aqui. Essa velocidade aqui, ó. Da lapiseira, que é a composição do movimento vertical e horizontal. Então, quando uma carga elétrica se movimenta com velocidade oblíqua ao campo magnético horizontal e paralelo à folha, é possível decompor o vetor velocidade em duas direções. Uma paralela, né? A direção paralela é a direção do plano da folha, porque é a mesma direção do campo. E a outra perpendicular às linhas de campo magnético. A componente paralela Vx da velocidade ao campo não modifica o movimento da carga. Na direção horizontal, né, paralela ao campo, o movimento é retilíneo uniforme. Então, ela não vai mudar a trajetória, não vai mudar o movimento da carga. Tá? A componente perpendicular Vy à velocidade provoca um movimento circular devido à ação da força magnética, que é perpendicular, conforme já estudado. A composição desses dois movimentos resulta numa trajetória helicoidal, conhecida como hélice cilíndrica. Então, o que vai estar acontecendo? O que eu tenho nessa figura? Eu tenho a carga deslocando para a direita, para a esquerda, na horizontal, e para baixo, na vertical. Então, ela está na composição de dois movimentos. Ela está indo para a esquerda e girando. Ao mesmo tempo que ela vai para a esquerda, ela gira. Ou seja, ela desloca para a direita e ao mesmo tempo gira. Então, eu não vou ter uma trajetória apenas retilínea e apenas circular. Eu vou ter uma trajetória que é a composição da retilínea e da circular. Então, cargas elétricas que apresentam a velocidade oblíqua ao campo magnético têm uma trajetória helicoidal. Olha lá, ó. É isso aqui, ó. Ela vai, nesse caso aí, se vocês observarem, ela está deslocando para a direita e circular. Então, ela forma uma hélice cilíndrica. Pensa na hélice de um avião. Determine um ponto na hélice de um avião. Se você olhar essa hélice de frente em relação a esse ponto, você vai ter uma trajetória circular. Se essa hélice estiver parada e o avião estiver deslocando para a direita, em relação a esse ponto, você vai ter uma trajetória retilínea. Agora, se esse avião estiver deslocando para a direita, com a hélice girando, você vai ter uma trajetória helicoidal. Então, como a força magnética surge somente em razão da componente da velocidade perpendicular ao campo, no caso, essa velocidade Vy, né, se eu decompor o meu vetor aqui, ela vai ser a velocidade V, que é minha hipotenusa, vezes o seno do ângulo formado. Pode-se calcular o módulo dessa velocidade pela equação. A força magnética vai atuar só na direção Y. Então, ela vai ser a carga vezes a velocidade nessa direção y, vezes a intensidade do campo. Se eu substituir Vy por V seno de alfa, eu tenho a intensidade da força magnética dessa carga lançada numa direção oblíqua a esse campo. Beleza? Bom, aí o que vai acontecer? Como corrente elétrica é o movimento ordenado dos meus elétrons, eu posso associar a força magnética em fio retilíneo. A ideia, ela vai ser praticamente a mesma relacionada à força magnética associada a uma carga. Só que aqui agora eu tenho que considerar as dimensões do meu fio retilíneo e a intensidade da corrente elétrica que circula por esse fio. Então vejam, como a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas, no caso é um movimento ordenado de elétrons, o fio condutor por onde passa uma corrente elétrica também pode ficar sujeito à ação de uma força magnética, uma vez que cada elétron individualmente pode ficar submetido a uma força magnética.
Considere uma corrente elétrica I passando por um fio de comprimento L, posicionado em uma região de campo magnético uniforme B. Então, eu tenho um fio aqui formando um ângulo qualquer com uma região de campo magnético B. Fiocondutores que estão em uma região de campo magnético também estão sujeitos a essa força magnética. Aí o que nós vimos anteriormente? O módulo da força magnética que age sobre esse fio depende da força magnética atuante sobre os elétrons que formam a corrente elétrica no fio. Ou seja, o módulo dessa força magnética está representado pelas cargas elétricas que atravessam esse fio, né, a carga total, né, o número de elétrons vezes a carga elementar, vezes a velocidade de propagação, vezes a intensidade da corrente, multiplicado ainda pelo seno do ângulo formado entre a velocidade da carga e o campo. A carga elétrica total que passa pela seção transversal de um fio depende da intensidade de corrente elétrica e do intervalo de tempo. Ou seja, essa carga elétrica ela pode ser representada pelo produto da corrente e do tempo. Com base nos conceitos da cinemática, a velocidade média dos elétrons é obtida dividindo-se o comprimento do fio condutor pelo tempo que esses elétrons demoram para atravessar esse comprimento L do fio condutor. Então, eu posso substituir na minha equação 1 a equação 2, que representa o produto da corrente pelo tempo, e a equação 3, que representa a razão entre o comprimento do fio e o tempo. Como o movimento é simultâneo, o tempo é comum, eu posso cortar o tempo com o tempo. Logo, a intensidade da força magnética num fio condutor, ela é o produto da intensidade do campo, da corrente, do comprimento do fio e do seno do ângulo formado entre a corrente e a intensidade de campo. Se forem perpendiculares, é a intensidade máxima de campo magnético que eu tenho. Beleza? Por quê? Porque o seno de 90 vai ser igual a 1, então vou ter a relação associando B, I e L. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalo agora, até as 10, e depois a gente conclui essa ideia de força magnética. Está quase acabando essa teoria, pessoal. Eu sei que é meio cansativo, mas a gente tem que definir isso para poder resolver exercícios, tá? Então vamos fazer o seguinte, 10 horas a gente volta, tem uma página só de teoria para a gente resolver. Beleza, gente? Um abraço, até daqui a pouco, então. Até mais. Falou, Mariana. Tchau, Bruna. Falou, Guilherme.